Olá amigos, sejam todos bem-vindos ao canal Embaixadores. É bom tê-los aqui para nós estudarmos mais uma vez juntos a Palavra de Deus. Fazia um tempo que não postávamos nenhum conteúdo no canal, mas devido a todos os fatos que têm acontecido atualmente, nós vimos a importância de fazer um apanhado de dados para compartilhar aqui com vocês, para nós estarmos atentos a todos os eventos que estão acontecendo no mundo e a importância disso à luz dos cumprimentos proféticos. Então, eu gostaria de compartilhar com vocês aqui a minha tela, para que vocês pudessem acompanhar as informações que nós colhemos aqui para compartilhar com vocês, tudo bem? Para onde a Covid-19 está levando o mundo, nós vamos fazer uma análise do cenário atual, algumas coisas que estão acontecendo no mundo e como essas coisas elas podem convergir todas juntas para levar o mundo a desencadear os eventos finais, não é? Então, vamos acompanhar aqui na tela. Gostaria de ler com vocês Apocalipse capítulo 13, verso 3 e o verso 7. São versos relevantes para esse momento. Diz assim: Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. Verso 7. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Como vocês bem sabem, Apocalipse capítulo 13 fala então de duas bestas, de dois poderes, né? Aqui do verso 1 ao 10 fala sobre a besta que emerge do mar, que nós entendemos como uma representação do sistema papal, ok? E aqui as características desse poder que queremos destacar: ele recebe uma ferida mortal, né? E depois ele recuperaria a posição que tinha por causa da cura da ferida, e toda a terra seguiria a este poder. E o verso 7, que nós lemos também, a parte que nós gostaríamos de destacar aqui, é que deu-se-lhe ainda autoridade, ou seja, ele recebe a autoridade das pessoas que estão sobre a terra, ok? Então aqui é a representação do primeiro poder. Vamos ler agora sobre o outro poder, a besta que emerge da terra. Verso 11 e 12, diz assim: Vi ainda outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença, faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Verso 16 e 17. A todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Então nós temos aqui uma besta com aparência cristã, não é? Porque ela se parece um cordeiro, mas que falaria, ou seja, é uma nação que falaria, e a nação ela fala através daquilo que ela proclama ser o certo, né? Suas leis, falaria representando o caráter do dragão, de Satanás, como inimiga do povo de Deus. E no verso 12, ela levaria o mundo a adorar a primeira besta, como nós comentamos aqui, o poder papal. Essa besta que emerge da terra, nós temos interpretado como sendo uma representação dos Estados Unidos da América. Então, seria um cenário em que a América, os Estados Unidos, levariam o mundo a se submeter à autoridade do sistema papal. E no verso 16 e 17, a imposição da marca, né, da marca da besta, ou um símbolo de autoridade do poder papal sendo implementado pela besta da terra, ou seja, pelos Estados Unidos da América do Norte. Então vamos colocar na tela aqui as características desse poder. Papado, um poder dominador, porque toda a terra se maravilha e o segue. Um poder religioso também, porque ele blasfema contra Deus, como nos diz em Apocalipse 13, verso 5, né? É religioso também porque ele persegue os santos, os filhos de Deus, como nós lemos no verso 7. E é um poder que recebe a autoridade pelo que aponta a profecia. Então os Estados Unidos aqui aparecem como um país de aparência branda, não é? Parece cordeiro, né? Mas falará, ou seja, através de suas leis, como inimigo de Deus, porque ele é assemelhado a um dragão.
leva à imposição da adoração do papado, faz com que a terra adore a primeira besta, impõe a marca de autoridade desse poder, né, que contraria a lei de Deus, e também afeta o campo econômico, porque ele proíbe compra e venda àqueles que não se submetem às suas regras. Então, vamos ver aqui, acompanhar algumas informações que nós colhemos. Duas perguntas importantes, né? Como que esses dois poderes, Estados Unidos e Vaticano, estão se aproximando e como que o cenário atual está cooperando para que esses dois poderes de fato se unam. Então a gente vai fazer uma análise aqui do Vaticano, né? Alguns de seus pronunciamentos, sua posição mundial e o perfil do Papa. Os Estados Unidos da América, perfil do presidente, agora Joe Biden eleito, não é? A sua posição política, suas metas de governo, alguns pronunciamentos interessantes, o Fórum Econômico Mundial também, suas propostas, previsões que ele fez através desse livro aqui muito interessante, chamado The Great Reset, que eles lançaram, né? E algumas notícias de jornais também que são muito relevantes para esse cenário que estamos analisando aqui. Primeira que nós queremos destacar, essa aqui que está na tela para vocês. Oregon está considerando o projeto de lei para apreensão emergencial da propriedade privada. Então, o que a crise está provocando? Perda de seus direitos individuais. Aquilo que é privado, seu, por causa da crise, do problema que estamos enfrentando muito sério, a gente pode tirar isso aqui de você, né? Restrição de liberdades. Uma notícia que saiu no Brasil também, que é muito similar na ideia a essa que nós comentamos aqui, por 10 votos a 1, STF autoriza medidas restritivas para quem não se vacinar contra a Covid-19. Até o ministro do Supremo, o ministro Barroso, falou que você não pode, em nome de um direito ou uma convicção individual sua, né, prejudicar uma maioria. Então, se é para o benefício de todos, os seus direitos individuais eles começam a ser minados e não mais respeitados. Veja como as coisas vão convergindo para o cenário descrito aqui na profecia, não é? Outra coisa interessante que temos destacado aqui, olha, vereadores de York votarão na proposta de teste da renda básica universal. Olha que coisa interessante, eles estão querendo fazer um salário igual, né, para que todos recebam, e o grande promotor então desse salário, o financiador, seria o governo, né? Então teríamos as grandes indústrias, né, trabalhando junto com o governo e as pessoas então sendo sustentadas através desse salário básico universal. Agora, como conseguir fazer isso, né, se muitas pessoas têm o seu próprio poder econômico? Então nada melhor do que uma crise econômica para quebrar todo mundo e deixar as pessoas dependentes do governo, para que elas não tenham saída a não ser se submeter a isso. A UOL também publicou a ideia de um salário mínimo universal como uma alternativa para as mudanças no mercado do trabalho. E aí a ideia vem desse economista, o Bregman, né? Ele foi convidado aí ao Fórum Econômico Mundial e ele disse que só assim as pessoas poderiam se dedicar ao que elas realmente querem, em vez de perder anos de suas vidas. Poderiam ser inclusive mais produtivas. Então qual é a ideia aqui? As pessoas passam muito tempo estudando para ter um bom emprego, para ter uma boa renda, e muitas vezes não é nem o que elas querem. Então a ideia desse salário básico universal é que você tenha as pessoas produtivas, mas fazendo o que elas querem. Independente da posição que ela está, ela vai ganhar um salário básico lá para ela se sustentar, né? Então a ideia de igualdade, fraternidade entre toda a sociedade e os governos como tendo maior domínio. Até saiu uma reportagem na Isto É falando, né, nova ordem mundial, um termo aqui muito conspiracionista que assusta a muitas pessoas, né, mas é essa nova organização do mundo que eles estão enxergando com algumas características. E aí eu destaco aqui o ponto 4 que eles colocaram na entrevista. Olha, o Estado voltará a ser a grande força protetora, a única capaz de criar um sistema robusto para dar segurança ao cidadão. Então o Estado seria realmente aquele que controlaria as pessoas, as massas, né? E aí nós precisamos pensar aqui um pouco no cenário do Apocalipse, que mostra para o futuro quem seria o dominador. Então quando isso aqui se concretizar e o Estado de fato for a grande força dominadora e o poder de Apocalipse chegar lá ao domínio do mundo, quais as implicações, né?
para o povo de Deus. Uma outra reportagem que saiu nos Estados Unidos, que é alinhada com esse pensamento, fala assim, olha, tragam de volta as leis azuis. Para aqueles que não conhecem, são leis que tratam de descansos dominicais, ok? E aí ela fala aqui, olha, as leis azuis podem limitar a liberdade, mas apenas a liberdade ao consumo ilimitado. Então a ideia é, pessoal, vamos dar uma brecada no consumismo, nessa loucura desesperada das pessoas pelas riquezas. Vamos ter mais qualidade de vida, vamos dar um salário para todos, para que todos tenham como se sustentar e as pessoas possam viver com mais qualidade de vida. Olha o motivo aqui na reportagem. Ó. As pessoas podem, essas leis podem ajudar a promover a oração e a paz agora quando os Estados Unidos mais precisam deles. Então é tempo de crise, né? Precisam fazer algo. Mais uma vez, o livro aqui do Fórum Econômico Mundial, eles destacaram, veja como o discurso é bem alinhado. A felicidade depende mais de fatores intangíveis, como saúde acessível, um tecido social robusto, do que o quê? Consumo material, consumismo. Então a ideia deles também é, vamos dar uma parada com isso daí, né? Respeito ao meio ambiente, responsável alimentação, empatia, generosidade, tudo isso pode ganhar espaço. Então, eles estão promovendo a ideia de uma maior fraternidade na sociedade. E aí o Papa Francisco também com um discurso alinhado, quando ele publicou a Laudato Si lá em 2015, né? Ele fala sobre a qualidade de vida, capaz de gerar uma profunda alegria sem estar obcecado pelo consumo. Olha só, ele também fala de realização pessoal. Ninguém pode amadurecer numa sobriedade feliz se não estiver em paz consigo mesmo. Então, a mesma ideia do discurso, pessoal. Agora, mais algo aqui destacado do livro do Great Reset, do Fórum Econômico. Eles falam assim, olha, a pandemia, né, do C-19 tornou o governo novamente importante. E por que isso aqui aconteceu, pessoal? Porque a pandemia fez todo mundo ir para casa, né? Vamos todo mundo parar de trabalhar. As pessoas ali que tinham que trabalhar cada dia para ter o que comer foram as primeiras a quebrarem economicamente, né? Depois as pequenas empresas, as grandes empresas, e quem foi o grande poder que se tornou ali capaz ainda de ajudar o povo foi o governo. Então a pandemia ocasionou isso, as pessoas novamente dependentes do governo. É o que eles falam aqui, ó. Crises agudas contribuem para aumentar o poder do Estado. E se não fosse o Estado, haveria uma calamidade econômica e um colapso social completo. Então vejam, aí eu pergunto aqui embaixo, né? Será que seria proposital uma crise dessa para centralizar novamente o poder nos governos e deixar o povo, então, escravo, submisso das regras que o governo impõe? Porque as pessoas não têm o que comer, o governo tem dinheiro. Só que para você se cadastrar, você tem que seguir as regras do governo. Então, será que isso seria proposital, né? Todo esse movimento que está acontecendo, fica aí para a gente analisar, né? São cenários que estamos enxergando. Saiu essa notícia aqui interessante também, sistema de crédito social feito lá na China para avaliar os cidadãos. Olha que interessante. E aí eles avaliam lá de acordo com as suas regras os cidadãos desde bons até os cidadãos perigosos. E veja aqui, quem define que é perigoso são as regras do governo, né? Então você imagina que se essa regra ela cola, né? As pessoas compram essa ideia no mundo. E aí, pessoal, dependendo de quem estiver lá, que implicações isso pode trazer para os filhos de Deus, não é? Dependendo das regras aí que forem impostas pelo governo. Restrições, certamente restrições para quem não se submeter a essas regras. Será que haveriam restrições econômicas também a quem não se adequar a essas regras do governo? Bom, a profecia aponta que no futuro isso haverá. Quem não se submeter a receber a marca de autoridade da besta vai ter restrições econômicas. Será que essa notícia aqui não nos mostra um ensaio para isso, né? O G1 publicou aqui que Israel estava começando a vacinação contra o C-19 agora em 27 de dezembro. E é interessante que a notícia fala que quem tivesse sido vacinado poderia mostrar um certificado ou um documento comprovando que ele foi, e através dele ele poderia então entrar em eventos, supermercados para fazer as compras e ter acesso a outros serviços. Então veja, muitas pessoas elas batem cabeça assim e
fazem conspiração, ai não, a marca da besta é um chip e tal, quem tiver não vai poder comprar e nem vender. Essa notícia eu coloquei aqui para a gente analisar como as coisas podem ser muito mais simples do que a gente imagina. Simplesmente um documento que comprove se você está ou não dentro das regras que eles estão colocando, não é? A CNN publicou a ação aqui do Brasil, olha, o Ministério da Saúde pretenderia criar um QR Code para identificar, então muito simples, né? O QR Code onde todas as suas informações estivessem ali, e aí você iria no mercado, por exemplo, e se você não tivesse dentro daquela regra que foi pedida, ao fazer a leitura do QR Code, a informação ia vir, não há como comprar e nem vender. Então percebam como as coisas elas podem ser mais simples, não é? Essa foto aqui nos mostra a falta de alimentos que começou a acontecer lá na Europa. Então uma sociedade, por causa da crise, cada vez mais refém, né, dos governos para que elas possam sobreviver, ter o que comer. E se a pessoa não tem o que comer, bate o desespero realmente, não é? Para ela se submeter ao que o governo está colocando lá, para que ela tenha acesso ao recurso. Agora outro detalhe interessante aqui, né, que a gente está vendo acontecer, a substituição do dinheiro físico por moedas digitais e também o modelo do Pix, né? Então isso aqui pode levar ao fim do sistema econômico atual, que é do dinheiro físico. Quais as implicações disso? Que essas ações permitem maior controle e acesso às informações através da digitalização. Então é muito mais fácil, né, você controlar, saber quem comprou, aonde comprou, quanto comprou, por onde essa pessoa passou, rastrear as informações por meio digital, né? E aí foi mais uma coisa que a pandemia trouxe à tona. A Caixa Econômica, por exemplo, aqui no Brasil, abriu mais de 40 milhões de novas contas. O Paulo Guedes até falou assim, milhares de brasileiros que até então estavam invisíveis para nós, agora estão visíveis, né? Sabemos quem é, tá fácil agora de controlar. A pandemia também ocasionou isso. E mais uma vez, imagina o cenário, como seria fácil controlar. Uma pessoa que não se adequou à regra, dá um clique lá, pronto. Essa aqui não pode participar disso, daquilo, comprar, etc. Ok? Isso aqui que eu gostaria de mostrar para vocês agora é uma brasileira que ela mora lá no Reino Unido, ela não é adventista do sétimo dia, o nome dela é Débora e é uma estudiosa, né, do cenário político atual, e eu acho interessante como ela tem visto algumas coisas que é muito aliada inclusive com aquilo que nós pregamos. Veja aqui o que ela fala. Olha. Um dos principais propósitos do Reset é alterar a cultura do neoliberalismo, o qual o capitalismo funciona como ideologia principal, em que a competição é valorizada. Para a elite, essas ideias são perigosas e devem ser substituídas por ideais mais socialistas, que focam no benefício coletivo acima de tudo. Então a ideologia aqui, de acordo com o que ela fala, a ideologia seria algo meio que socialista, né? Focar no bem de todos. Você percebe como é alinhado com a ideia do salário universal, frear o consumismo. Interessante isso que ela está enxergando. E ela fala, o colapso da sociedade é fundamental para que possa surgir uma nova sociedade com essa ideologia sobre o governo de um líder global. Criaram a globalização para que todos se tornassem inteiramente interdependentes e para que o mundo fosse quebrado de uma vez só. A ideia é criar governos regionalizados. Olha só que interessante. E aí eu até botei aqui, dentro de colchetes, isso aqui é um pensamento meu que me veio à mente quando eu vi, né, essa citação que ela fez, falando lá de Apocalipse 17, onde ele cita a grande meretriz, né, aparecendo no cenário final do tempo do fim. E aí ela fala, olha, que ela possui, ao auxílio dela, Apocalipse 17, verso 12, ela fala assim, os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridades como rei com a besta durante 1 hora. Então a besta aqui, em profecias, um animal, não é? Simboliza um reino, como você pode conferir em Daniel 7, verso 17 e 23. Representa um reino. E os chifres são reis, né? Então nós temos aqui poderes políticos, né, recebendo autoridade. Interessante, a Débora fala aqui, ó,
de governos regionalizados que seriam criados. E a gente tem várias divisões hoje do mundo, não é? A gente tem o Clube de Roma, por exemplo, que divide o mundo em 10 grandes blocos, não é? Então, quem sabe poderia ser aqui um protótipo, não é? Do que está sendo predito aqui na profecia. E aí ele fala aqui que depois dos 10 chifres que ele viu, no verso 16 de Apocalipse 17, eles odiariam a besta e também a meretriz, não é? Então, um colapso total desse sistema aqui que eles tentariam montar. Mas é muito interessante como esse pensamento dela aqui tem algo muito relevante para nós pensarmos à luz do cenário do mundo, porque é uma pessoa que não tem o conhecimento, a cosmovisão adventista, mas está bem alinhado, né? Aqui nessa reportagem também, o Noam Chomsky, eu acho que é assim que ele é o nome dele, ele é um pensador americano e ele falou assim, olha, somente um novo acordo verde pode nos salvar de um novo desastre pior do que essa pandemia. Então muitos aqui, além dele, já estão vendo, não é, que pode vir coisas piores na frente. E a solução, um acordo verde. Interessante que o livro do Great Reset, lá do Fórum Econômico Mundial, eles também usam um termo muito interessante, que é uma economia verde, né? Segundo eles, uma economia que abrange uma gama de possibilidades. Aqui a UOL publicou também uma informação sobre o Papa Francisco, não é? Em que ele disse que a pandemia pode ser uma resposta da natureza às mudanças climáticas. Então vejam o alinhamento aqui de discursos, não é? Precisamos de um acordo verde, uma economia verde, a pandemia é uma resposta da natureza, né? O verde está respondendo a isso que está acontecendo. Mais uma vez, uma informação do livro, o aviso que o Fórum Econômico Mundial dá. A Covid-19 já nos deu um vislumbre ou um antigozo do que uma crise climática completa e o colapso do ecossistema podem acarretar. Então, percebam como eles estão linkando aqui já. Olha, pessoal, a C19 é um aviso de algo pior que a gente já está enxergando que pode aparecer, que é a crise climática. E o Papa Francisco já tem falado há muito tempo dessa questão do meio ambiente, do problema. A pandemia, ela só veio para catalisar, acelerar essas crises que já estavam aparecendo lá há pouco. E aí o Fórum Econômico aqui está fazendo esse link agora para a questão ambiental. A mudança climática e o colapso do ecossistema e as pandemias são semelhantes. Os riscos sistêmicos são conhecidos, esses fatores não são lineares, ou seja, a partir de um ponto pode virar uma catástrofe, né? As possibilidades de destruição muito difícil de medir e elas exigem, olha só, uma coordenada que seja coordenada de forma global, uma liderança global. E aqui o Fórum Econômico não é o primeiro a falar dessa questão de uma liderança global, de uma necessidade aqui, olha. Ex-primeiro-ministro britânico pede que líderes mundiais formem um governo mundial. Isso aqui é outra coisa que está começando a ser ecoado no mundo. A necessidade de uma governança global, um líder mundial, não é? Mais uma coisa que eu quero destacar para vocês. Não perca aí o fio da meada, tá bom? Vá juntando todas as informações porque estamos falando aqui de convergências, ok? Cenários que vêm se montando e como todos eles mostram que a coisa está caminhando para aquilo que a profecia indica para nós, ok? Veja essa reportagem que interessante, do El País. Extrema-direita francesa abraça a causa ambiental. Olha só, o que nós temos aqui? A direita caminhando em direção a uma causa esquerdista e uma causa que também é defendida pelo Papa Francisco. Até por isso ele escolheu esse nome para ele, em homenagem a Francisco de Assis, o patrono da ecologia, né? Vejam aqui mais uma vez, convergências, né? O Sínodo da Amazônia, que aconteceu em outubro de 2019, né? Um dos pontos lá que estava no Instrumento Laboris, que era o texto que foi usado de base no Sínodo, falava assim, olha, atualmente a mudança climática e o aumento da intervenção humana estão levando a Amazônia a um ponto de não retorno.
precisamos fazer algo. Era o aviso que já vinha sendo dado. A pandemia simplesmente potencializou a preocupação com essa crise. E agora aqui temos do lado americano, não é? Aquele que nós defendemos, o poder que nós defendemos não é como sendo a besta que emerge da terra. Joe Biden, agora recentemente eleito, o segundo presidente católico da história americana. Isso aqui para mim é muito significativo, porque os Estados Unidos são a maior nação protestante do mundo. E agora a nação protestante elege para o seu cargo mais importante um católico. Os Estados Unidos surgiram fugindo da perseguição católica feita na Idade Média. Vieram em busca de um país de liberdade, né? Então agora é como se o papado conseguisse um trono aqui na América, não é? Isso aproxima muito esses dois poderes, conforme a profecia falou que isso iria acontecer. E agora Joe Biden liga para o Papa, não é? E diz que buscará um trabalho conjunto com ele sobre o meio ambiente e também a imigração. Vamos trabalhar juntos em prol dessa causa aqui. De que forma nós poderíamos resolver esse problema? Bom, o Papa já tem alguma proposta para isso, não é? Ele lançou isso na sua carta, na Laudato Si. Mas assim, o fato de Joe Biden ter subido agora à presidência americana dá largos passos no avanço do cumprimento profético. Por quê? Porque ele é católico, porque ele abraça a causa que o Papa defende desde quando foi nomeado, que é a questão ambiental. E agora veja que detalhe interessante, controle do Senado por democratas ajuda a meta climática do Biden. É de lá que vem as leis, amigos. E aqui temos um alinhamento esboçado para vocês. Olha só, convergências. Joe Biden, que é católico e tem maioria no Senado, onde se fazem leis, se apresenta alinhado com a agenda do Papa, líder da Igreja Católica, ok? Papa tem uma encíclica, a Laudato Si, propondo para resolver o problema ambiental, pauta que é abraçada por Biden. Ele propõe o domingo, dia de guarda da Igreja Católica, e o Biden é católico, ok? Um dia guardado também pela maioria protestante americana. Então pensem comigo aqui, vamos pensar um pouco. O Papa católico, presidente americano católico, ele tem uma proposta para resolver o problema ambiental, que é o domingo. O Biden quer trabalhar na questão ambiental. E você já pensou se ele comprasse essa ideia do Papa de usar o domingo para resolver o problema? Será que os Estados Unidos da América, o povo americano, será que ele se oporia a isso? Já que a maioria protestante guarda o domingo, não é? O presidente dos Estados Unidos apresenta plano para combater mudança climática no planeta. E ele assinou, olha só, decretos. Então isso aqui está virando questão de lei, ok? O meio ambiente é uma questão de segurança nacional. Veja como isso aqui está ganhando cada vez mais importância. Agora, as coisas começam a se misturar agora. O clima é uma ferramenta de recuperação da economia. Então agora a questão climática e a questão econômica também estão prontas, também estão juntas, ok? A reportagem ainda dizia, olha, uma carta assinada por ativistas, políticos e presidentes de grandes empresas, os mercadores da terra, pede que Biden seja o presidente do clima, que guiará a humanidade para longe do precipício. Então agora eles pedem que o Biden seja o presidente do clima. Agora veja que coisa interessante. Essa reportagem que saiu de Sínodo da Amazônia consolida Papa Francisco como líder na defesa do meio ambiente. Olha só, irmãos, então Papa Francisco é tido como líder na defesa do meio ambiente, poder religioso, e agora o presidente americano é tido como o presidente do clima. Temos os dois alinhados aqui em uma mesma pauta. Veja que coisa interessante, não é? E aqui falando da questão da oposição, não é? Nos Estados Unidos da América, isso aqui que você está vendo é uma foto da Suprema Corte Americana. Esses dois aqui já deixaram a corte, ok? E aqui está a foto dos dois que foram nomeados para o lugar deles. Então veja aqui, olha, de todos os componentes nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 católicos. No maior país protestante do mundo, não há nenhum protestante
compondo a Suprema Corte. Então a Suprema Corte é massivamente católica. Veja como o catolicismo está ganhando espaço aqui nos Estados Unidos. O presidente americano é católico, ok? Mais uma vez aqui, ó, ele fala que a base, as primeiras medidas de seu governo é trabalhar na questão ambiental, ok? E aí a gente vê lá na Europa, isso aqui também muito forte, a questão do domingo, né? A European Sunday Alliance, né? Um trabalho forte em prol do domingo. E aí fala que isso aqui foi um evento que aconteceu em 2019, não é? Eles discutiram com os membros do Parlamento Europeu, as pessoas que fazem leis, ok? E candidatos eleitorais a importância de tempos livres de trabalho comuns e horas de trabalho decente. Freia aquela busca desenfreada pelo consumismo, pela riqueza. Qualidade de vida, pessoal, é o que eles estão colocando aqui, ó. Os participantes concordaram que o domingo é de valor único para a coesão social de nossa sociedade e o bem-estar dos cidadãos. Então nós temos uma crise econômica, nós temos uma crise climática, temos uma pandemia acelerando as coisas e vemos aqui um pensamento em que coloca o domingo como sendo a cola para resolver esses problemas da sociedade. Interessante isso daqui, não? O que mais que nós temos aqui? Conversa fresca. A Terra precisa de um sábado verde. Veja como há muitos sites, muitas pautas que defendem isso daqui, não é? Os cientistas começaram a reconhecer a sabedoria por trás de um Shabá tecnológico. Olha só, irmãos, então agora a ciência, os grandes conhecedores do mundo, agora começam a defender essa causa. Começaram a reconhecer que um dia de descanso faz diferença. Veja só que coisa interessante, não é? A ciência também abraçando isso. Eles chamam de um sábado secular verde. Então a gente já sabe que não é o sábado da lei de Deus, não é? É um sábado secular, um sábado verde. Que coisa interessante, não é? Na posse de Biden, agora convergências, mais uma vez, veja, um jesuíta é convidado a abrir lá o mandato de Biden, né? É um amigo dele. E para aqueles que não sabem ainda dessa informação, o Papa Francisco também é jesuíta, né? Então vejam como eles estão assim entrando em todas as esferas da sociedade. Já próximo de finalizarmos aqui, a igreja lançou agora o Concílio do Capitalismo Inclusivo, Capitalismo Inclusivo com o Vaticano. Então agora nós temos a igreja se aproximando do sistema capitalista. Mas não é um capitalismo como a gente sempre ouviu falar, é um capitalismo esquerdista, porque é um capitalismo exclusivo. Então, como o Michelson Borges, para aquele que conhece, tem falado, a gente consegue ver aqui as três bestas se aproximando, né? A besta que sobe do mar, o Vaticano, a besta que sobe da terra, a América, e a besta do abismo com as suas ideologias socialistas, marxistas. Tá? Para aqueles que não sabem, Marx bebeu dos revolucionários franceses. Então aqui, ó, tudo isso se amalgamando, se misturando, ok? Um capitalismo inclusivo que não deixa ninguém para trás, que não descarta nenhum de nossos irmãos ou irmãs, é uma aspiração nobre, digna de nossos melhores esforços, ok? Isso aqui é muito interessante, não é? Muito bem, amigos. Mais coisa que temos aqui. Mais uma vez, o livro do Fórum fala... Olha só, irmãos, isso aqui é interessante para a gente, para aqueles que estão ainda vivendo em terreno encantado diante de tudo que está acontecendo. Nenhum setor ou empresa será poupado do impacto dessas mudanças da pandemia. Muitos de nós estão pensando quando as coisas vão voltar ao normal. A resposta curta é nunca. Então, de acordo com o Fórum Econômico Mundial aqui, nunca mais as coisas vão voltar ao normal, né? Se isso é verdade, não sei, mas é algo para a gente pensar, não é? Mesmo em meio à pandemia, a gente já pensou que em alguns momentos a vida ia voltar ao normal. Mesmo em meio à pandemia, nós achamos que as coisas iam voltar ao normal e fomos surpreendidos aí por novas crises, não é? Aqui eu coloquei para a gente ver, olha, veja como a economia está sendo impactada e minada. O ressurgimento da economia, suas novas regras, poderiam trazer implicações para nós? Seria essa pandemia uma estratégia de Satanás para fazê-lo avançar a sua agenda?
pense sobre isso. Nós precisamos ponderar realmente sobre isso. Ok? Veja mais uma vez aqui, alinhamento de discursos. Olha só, o que foi escrito na Laudato Si pelo Papa Francisco. Louvado seja meu Senhor pela nossa irmã, a Mãe Terra. Veja como ele chama o planeta Terra aqui, Mãe Terra, né? Esse panteísmo aqui, que mistura religião com paganismo, sabe? Essa mistura estranha que é feita aqui. Mas quando a gente vai para o livro do Fórum Econômico Mundial, a gente aqui percebe um termo muito parecido, porque a Terra é chamada de Mãe Natureza. Olha só como os argumentos, os discursos estão alinhados. Eu fico até repetitivo aqui, de tantas coisas que a gente vê. E mais uma vez, alinhado nessa questão aqui, ó, um mundo mais inclusivo, mais justo e mais respeitoso. Veja como isso aqui é semelhante ao pensamento que eu mostrei para vocês lá no início, ok? As pessoas freando o consumismo, igualdade, maior fraternidade, cuidado do outro, um salário universal para as pessoas terem qualidade de vida, certo? Eles falam que isso aqui é uma possibilidade. Se não fizermos, eles te assustam. O mundo pode ficar pior, constantemente perseguido por surpresas desagradáveis. Então, pessoal, vamos aproveitar para mudar isso, é o que eles falam. Mais uma vez, alinhamento de discursos. O Fórum Econômico, no seu livro, disse: por si só, a pandemia pode não transformar completamente o mundo, mas é possível que ela acelere muitas mudanças. Então, no entendimento deles, a pandemia acelera mudanças. Esse antropólogo aqui, Roque Laraia, escreveu no seu livro uma coisa muito semelhante. Ele falando sobre a mudança da sociedade, ele fala que tem uma que é interna, ok? Resultante da mudança natural do próprio sistema, e é uma segunda que é resultado do contato de um sistema cultural com o outro. Aí ele fala que nesse primeiro caso aqui, da mudança interna, a mudança pode ser lenta, quase imperceptível, mas o ritmo pode ser alterado por uma catástrofe, uma crise. Você há de concordar comigo que a pandemia é uma crise, não é? Então a crise, ela acelera as coisas. A crise acelera as coisas. E a UOL publicou aqui, olha, nova ordem mundial vai se formando na era do coronavírus. E eles dizem, tendências que já eram visíveis antes da Covid-19 se intensificaram e ganharam velocidade. O que eles estão dizendo aqui? Que uma crise, ela catalisa, ela acelera coisas que já estavam sendo vistas no mundo. Ok? Então, convergências, irmãos, convergências. Vamos ver mais algo aqui que o fórum falou? A pandemia poderia ir além de uma mera aceleração, alterando coisas que antes pareciam imutáveis. Veja, uma pandemia serve para isso também, mexer aí com coisas que eram basilares, imutáveis. Isso também pode acontecer. E a gente já está vendo isso como perda de direitos individuais. Até onde isso vai? Nós sabemos, não é? Prioridades sociais, ok? Uma busca aumentada pelo bem comum, bem-estar, vejam, sociedade com melhor qualidade de vida, ok? Prioridade ao bem-estar de todos os cidadãos do planeta. Isso aqui é o que eles estão propondo que a pandemia cause de mudança no mundo. E aí eles finalizam assim, olha, você entendeu, devemos aproveitar esta oportunidade sem precedentes para reimaginar nosso mundo em uma tentativa de torná-lo melhor. Quem não gostaria dessa ideia, não é? Aproveitar uma crise para que dela renascesse um mundo melhor. A ideia é boa. As pessoas só precisam pensar até que ponto isso pode contrariar os mandamentos da lei de Deus, não é? Olha só, eles perguntam aqui, a pandemia, será que ela é semelhante à gripe espanhola, à Grande Depressão de 29 ao 11 de setembro, à crise do SARS em 2003, ao H1N1 em 2009, à crise financeira de 2008? Qual a resposta deles? Não. Não. Essa pandemia é pior. O efeito que ela vai causar, está causando e vai causar no mundo, é pior do que todas essas. Então vejam, aonde nós podemos chegar com isso, não é? E aqui eles falam, a precipitação econômica, o tanto que o campo econômico seria afetado, não tem nenhuma semelhança com qualquer crise na história moderna.
Então, será que essa pandemia levará ao colapso total do sistema econômico? E se ele colapsar, esse novo sistema que vai surgir, que implicações ele pode trazer para o povo de Deus? Cenários possíveis, irmãos, precisamos analisar. A história mostra que as epidemias têm sido o grande restaurador da economia. Então, de acordo com o que o Fórum Econômico Mundial está vendo, essa epidemia pode ser um grande restart, um grande reset para a economia e também para a sociedade. As epidemias fizeram isso. Por que deveria ser diferente com a Covid? Ok? Agora olha que coisa interessante aqui, irmãos, como a pandemia realmente tem acelerado essa situação. Na Grande Depressão de 30, na crise de 2008, demorou vários anos para que o PIB contraísse 10%. Com a pandemia, resultados macroeconômicos semelhantes a desastres aconteceram em março de 2020, ao longo de apenas 3 semanas. Então, um mundo muito mais globalizado, interligado, algo que a globalização trouxe, não é? Essa interdependência do mundo fez com que agora, quando uma crise estourasse, sendo ela premeditada ou não, fizesse com que o mundo se quebrasse de uma forma muito mais rápida também. Qual a solução deles? Uma recuperação econômica, financeira, não é? Mais sustentável, ok? Que seja boa, igualitária para todos, que preze pelo bem do planeta, que preserve o meio ambiente. Vejam como os discursos estão todos interligados, entrelaçados um ao outro. Mais uma vez o livro afirma assim, olha, a pandemia cristalizou a questão e tornou impossível o retorno ao status quo pré-pandêmico. Que forma pode assumir o novo contrato social, a nova sociedade, como é que ela vai ser? Ele fala, não há modelos prontos para usar, porque cada solução depende da história e da cultura do país. Os países são diferentes. Então, cada um vai adequar esse novo contrato social à sua realidade. No entanto, todos eles poderiam compartilhar algumas características e princípios comuns. Então, apesar de cada um manter a sua diferença, e por muito tempo, muitas pessoas pensaram que todo mundo, nesse cenário aqui que o Apocalipse apresenta, todo mundo vai estar alinhado no mesmo pensamento. E isso fazia as pessoas projetarem o cenário do tempo do fim para muito tempo no futuro, porque existem muitos pensamentos diferentes, tem o ateu, tem o budista, o católico, o protestante, o chinês lá com a sua cultura totalmente separada do mundo. Como juntar todo mundo? Veja o que esse cenário aqui está nos mostrando, irmãos. Cada um pode manter as suas diferenças, mas a gente pode compartilhar pontos em comuns para todos. Veja que coisa interessante, não é? Isso aqui me lembra um texto da irmã White que ela colocou no Grande Conflito. Olha só. Quando as principais igrejas dos Estados Unidos, ligando-se em pontos de doutrinas que lhes são comuns, elas vão influenciar o Estado para que imponha os seus decretos. Então, irmãos, guardem isso aqui, olha. As diferenças, elas ainda existirão nesse cenário de domínio dos poderes de Apocalipse 13. Mas eles se unem naquilo que eles têm em comum. E é isso aqui que os cola. É isso aqui que os unem. Ok? Isso é um ponto que nós precisamos pensar. E aqui vemos mais uma vez o clamor por um líder mundial, agora feito pelo Fórum Econômico. Eles dizem que há um vácuo de governança global, não tem ninguém ocupando o posto de líder do mundo. E eles falam que esse confronto entre os Estados Unidos e China será uma fonte de confusão, desordem e incerteza global nos próximos anos. Se nenhum poder, ou seja, se nenhum líder puder impor a ordem, nosso mundo sofrerá com déficit. E o livro fala que não dá para ser nem os Estados Unidos, nem a China esse líder, porque são eles que estão na briga. Então tem que ser um líder fora desses dois, que tenha capacidade de resolver, de colocar panos quentes na disputa entre esses dois poderes. Quem poderia ser esse líder, será? Nós temos aqui uma reportagem interessante que saiu, olha. Mais uma vez, a enquete de valoração dos líderes mundiais, realizada anualmente pela Gallup International, situa em primeiro lugar quem? O Papa Francisco.
Então o Papa Francisco é o líder mais influente do mundo. Será que ele seria um bom líder para fazer essa apaziguação entre Estados Unidos e China? E se ele for, quais as implicações para o povo de Deus? Precisamos pensar, irmãos, precisamos analisar esse cenário aqui. Então, finalizando aqui a nossa apresentação, quero apenas elencar as coisas aqui de um ponto para outro, tá bom? Cria-se ou surge, né, um problema. Muitas pessoas falam que o coronavírus aí surgiu lá da alimentação no mercado, outros dizem que foi em laboratório. Não vou entrar em um ponto nem outro porque eu não sei. Então, o problema ele foi criado ou ele surgiu, ok? Temos uma crise, então todo mundo para casa. Lockdown, fique em casa para resolver o problema. Consequência disso? Desemprego. Empresas indo à falência. Quem pode prover as pessoas? O governo. O governo é a única instituição que ainda tem o poder. O povo fica dependente, escravo do governo para que ele sobreviva. Então você tem uma queda na arrecadação, porque as empresas e as pessoas pararam de trabalhar, a economia, ainda que o governo seja o grande provedor, a economia vai quebrar uma hora, porque o dinheiro do governo vem da roda da economia, dos impostos que são pagos, então mesmo os governos quebrarão. Então uma queda na arrecadação e quebra na economia, e aí é necessário, inegavelmente, resetar a economia do mundo. E aí precisamos pensar, essas novas regras dessa nova economia podem trazer implicações para nós? Será que o inimigo usaria isso? Mais uma coisa aqui, olha. O Papa tem uma proposta para um meio ambiente mais sustentável, uma sociedade mais igual, e a proposta dele é um descanso dominical. O Papa hoje é o líder mais influente do mundo. O Fórum Econômico Mundial tem um projeto para reiniciar também a economia, com sociedade mais fraterna. Os Estados Unidos têm um presidente católico que lutará pela causa ambiental. O Biden, que é o presidente católico, tem amigos jesuítas, como o Papa, também é jesuíta. A Suprema Corte Americana tem maioria católica e o Biden terá maioria no Senado, onde as leis são formuladas. A maioria das igrejas americanas guarda o domingo. Cientistas agora começam a argumentar pró-domingo. A crise mundial pede por um líder mundial. Qual seria o futuro, irmãos, que nos aguarda diante de tudo isso aí? Então veja que o cenário ele é muito interessante. Há muita coisa. Todos os dias, quando eu saio para pesquisar, inúmeras informações sobre coisas que estão acontecendo. Esse mesmo material aqui já precisa ser atualizado. Já aconteceram umas coisas. Queridos amigos, nós precisamos estar muito atentos. E nós precisamos pensar nas coisas que nós estamos fazendo em nossa vida espiritual. Estamos realmente agindo com sabedoria à luz do Senhor? Estamos buscando ao Senhor? Estamos nos preparando para a crise? Preparando-nos para a crise final? Queridos irmãos, é tempo de nós pensarmos sobre isso. Pode ser que essa crise passe? Sim, pode ser. Mas pode ser que ela não passe. Não estou querendo dar uma de alarmista, mas eu estou querendo ser realista. Precisamos pensar, precisamos ponderar, precisamos estudar, precisamos ver os sinais, as notícias para analisar as coisas que estão acontecendo no mundo. Não sabemos o dia da volta de Jesus, mas o Senhor disse, quando você vê essas coisas, que coisas são essas? Os sinais. Você deve saber que eu estou próximo às portas. Que nós possamos buscar ao Senhor, intensificar a nossa busca por Ele. Buscar colocar azeite na nossa vasilha. Não basta ter lâmpada, é preciso ter o azeite, irmãos. Procurar ouvir o conselho da testemunha fiel para a Laodiceia. Comprar ouro, vestes e colírio. Riqueza da fé, um caráter imaculado e a presença do Espírito Santo para que possamos enxergar melhor nossa condição espiritual. Essa é a nossa grande necessidade, irmão. E eu desejo que você, assim como eu tenho buscado fazer, lute com Deus para aumentar sua comunhão com Ele, para se aproximar dEle. Que Deus abençoe você. Até a próxima.